Boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu sou o Michael, eu estou à frente das operações de coworking do Templo e é um prazer para nós receber vocês aqui hoje, nessa data. E, na verdade, esse é o momento para a gente falar um pouco sobre o futuro, né? O futuro do Templo, porque de 7 anos para cá, o Templo passa de primeiro coworking criativo do Brasil e se transforma numa rede de inovação completa. Viemos aqui hoje para explicar e para falar, então 3 sócios vão falar hoje, mais o Herman, que é o nosso fundador, desse novo momento que o Templo está vivendo. Então, nosso primeiro Flash Talk é com a Ju, né? A Ju, ela é designer e consultora de inovação, estratégia de branding, com especialização em antropologia e mídias sociais. Tem mais de 15 anos de experiência em consultoria e inovação. Ela é CEO do Templo de Inovação do Templo Consultoria. Obrigada, gente. Bom, gente, eu vou tentar ser rápida. Eu acho que a ideia não é dar uma mega palestra de metodologia aqui, né? A gente está aqui para se divertir, beber juntos, conhecer. Então, eu vou dar um panorama geral um pouco sobre esse olhar para as pessoas que a gente vem trazendo para a consultoria. A gente brinca um pouco que a gente não é uma consultoria, né? E não é uma agência, ao mesmo tempo que a gente faz trabalho das duas coisas. E eu acho que muito disso vem do olhar fundado em pessoas, né? A gente nasce com esse diferencial, a gente nasceu com esse DNA e a gente está aplicando um pouco desses conceitos que eu vou explicar para vocês, o que é olhar para as pessoas dentro da empresa. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco do que a gente chama de B2B2C, né? Negócios para pessoas, e como que a gente olha para pessoas dentro das empresas. Então, vou começar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Júlia e eu tenho um grande problema, na verdade, que eu fui amaldiçoada, dizem por aí, com muitos talentos, né? E escolher uma carreira, para mim, sempre foi muito difícil. Talvez por isso que, no final das contas, me deram esse título bonito aí de CEO, né? Que, no fim, é aquela pessoa que faz tudo, não faz nada, faz um pouco de cada coisa. Já trabalhei com design, já trabalhei com branding, já trabalhei com moda, trabalhei com design thinking, trabalhei com educação, trabalhei com novos negócios, tirei um sabático, virei ilustradora e tatuadora, e voltei para a consultoria de inovação e entrei para o Templo para ajudar a fundar essa parte de consultoria que inaugura oficialmente hoje, mas que já está trabalhando com projetos há alguns anos. E quando eu falo fui amaldiçoada, né, tem um pouco a ver com esse conceito de especialização. Não sei se alguns de vocês conhecem, né? Tá um pouco na moda agora falar sobre conhecimento em T. Alguém aqui já ouviu falar em conhecimento em T? Alguns? Beleza. Bom, a gente vem falando um pouco aí de modelo de força de trabalho e educação, né? A gente vem de um modelo que trabalhava muito com especialistas, então empresas procuravam muito aquela pessoa que, com perdão da palavra, é o fodão da área, aquela pessoa que conhece tudo sobre algum determinado assunto, que provavelmente teve uma faculdade naquilo, uma especialização naquilo, um MBA, uma pós, um doutorado, e etc, etc, e trabalhou 15 anos com a mesma coisa, né? E aí daí, há um tempo atrás, as pessoas começaram a falar em conhecimento em T ou carreira em T, né? Que era a ideia de que os profissionais do mundo moderno, pós-industrial, eles deveriam ser horizontais de alguma maneira, né? Principalmente quando a gente está falando de posições de liderança e gerência e gestão e capacidade de inovação, capacidade de gerar novas ideias. A horizontalidade passa a se tornar uma coisa importante, mas a pessoa sabe um pouco de tudo, né? Suficiente para lidar com os outros times, com times interdisciplinares, ou parear com outros times da empresa, ou liderar uma série de times, né? Então você passa a ter que saber sobre mais coisas, mas ainda é um especialista em um determinado assunto, né? Daí a formação do T. E aí isso gerou também um conceito mais recente, que é a carreira em Y, né? Não sei porque a gente adora sigla, essa coisa de botar letra, mas vamos lá, não foi eu quem inventou, né? A carreira em Y vem da ideia de que você começa uma carreira como especialista, né? No início da sua carreira, você vai seguindo, ascendendo, né? Então, de júnior para pleno, para consultor, para gerente, etc, etc. E chega um determinado momento, você tem que escolher para onde você vai e você começa a abrir uma certa divergência no seu papel dentro da empresa, né? E aí você tem
eu brinco que eu sou a mulher asterisco. Se existe o conhecimento em T, você tem aí uma geração de millennials com a qual eu me identifico, que estão abrindo frente para todos os lados e não necessariamente ao abrir frente estão abrindo mão das suas especializações. Então é como se a gente tivesse múltiplas especializações, o que tem muito a ver com o que a gente fala da era pós-internet, em que todo mundo tem acesso ao conhecimento técnico e o aprendizado não fica mais restrito a uma academia, né? Então a gente tem muito acesso a dados, a gente tem muitas maneiras de agregar conhecimento e adquirir conhecimento. Isso se torna relativamente mais fácil seguir carreiras multilaterais, né? E aí eu vou contar uma história para vocês, pessoal, de qual que é o problema, né? Por que eu digo que essa coisa de ter muitos talentos é uma maldição? Assim, tem muitas pessoas da geração atual que sofrem desse mal, né? Nunca se ouviu falar tanto em coaching, né? O que você quer fazer da vida? Ache seu propósito. Por que isso está acontecendo? As pessoas estão em dúvida porque elas, de fato, têm uma divergência de talentos, que é uma novidade, não estão querendo se especializar, estão querendo profissões novas que habilitem todo esse pool. Eu passei por isso, talvez um pouco precocemente, no meu vestibular, né? Quando eu estava tentando decidir qual é a carreira que eu ia seguir. Como vocês viram muito bem, eu não consegui decidir, né? Independente da faculdade, mas me passou pela cabeça, entre outras coisas, fazer medicina, né? E aí, quando eu falei isso, meu pai, que é médico, ficou muito feliz, obviamente, e falou que, nossa, se você fizer medicina, eu te dou um carro, né? Por que essa história é importante? Porque eu vou falar sobre o conceito de incentivo, né? Então, a gente, como líderes de empresas, como colaboradores de empresas, em posições, muitas vezes, de gestão de outras pessoas, a gente ouve muito esse papo do motivacional, né? Se você fizer tal coisa, eu te dou tal outra coisa, né? Qual que é o problema disso para alguém que tem múltiplas personalidades? Porque você está falando que um talento vale mais do que todos os outros. Você está falando que tem um jeito certo de seguir. E que, no fundo, você seria recompensado por ser um especialista. Então, muitas vezes a gente, assim como pais e mães trazem os incentivos com a melhor das intenções do mundo, e são, de fato, incentivos, né? Na intenção, e esses incentivos não funcionam, como vocês podem ver, eu não me tornei médica, né? Por enquanto, ainda dá tempo. Os chefes também fazem isso, as lideranças também fazem isso, os gerentes e os pares também fazem isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem uma certa confusão em como incentivar e motivar as pessoas, apesar da gente já estar meio que treinado aí pelos posts de Facebook, coachings e revista Exame, etc, você SA, a querer motivar os nossos pares e os nossos colaboradores. E eu acho que isso vem de uma confusão entre o que é objetivo e o que é meta, né? Toda empresa fala em meta, né? É a palavra mágica da consultoria, aparentemente. E qual que é a diferença entre uma coisa e outra? A meta, ela é relacionada a algo objetivo, um lugar que você quer estar, né? E tem essa definição que diz que ela é independente de pensamento. Ela é um conceito que existe no mundo, né? Um conceito objetivo, absoluto, de algo que deve ser atingido. Já o objetivo, né, ele tem a ver com o que move o indivíduo para tomar alguma decisão, né? O que faz você ou qualquer ser humano correr atrás das suas aspirações? Então, quando a gente pensa no que são incentivos reais, no que efetivamente vai motivar um funcionário, um colaborador, um parceiro a gerar a minha meta, né, que em última instância é o que eu estou querendo como líder, não é a meta. A meta em si não tem motivação alguma. Eu falar para um comercial que ele tem que vender 20 mil reais esse mês, isso não traz nenhuma motivação, né, gente? Pelo contrário, eu tenho que começar a pensar com a cabeça dos objetivos. E aí os objetivos não vêm do líder. Os objetivos vêm da pessoa que vai ser afetada pela meta, né? Isso tem muito a ver com o conceito de motivação intrínseca e motivação extrínseca, que é a que eu tenho por mim mesmo e a que é gerada
por outra pessoa. Eu, particularmente, não acredito em motivação extrínseca e acho que isso não funciona muito quando a gente está falando em cadeias de incentivo em empresas, né? Tem essa historinha do cavalo se movimentar pelo chicote ou pela cenoura. Você põe uma cenoura na frente ou você chicoteia o cavalo para ele andar. A motivação extrínseca, muitas vezes, ela é confundida com punição, né? É o que eu falei como incentivo errado, porque a gente está falando que todos os outros objetivos pessoais daquele colaborador não servem, né? E eu quero que ele faça do jeito que eu estou mandando, né? Estou falando tudo isso para falar muito do trabalho de cultura que a gente vem fazendo, né? E como que a gente está trabalhando consultoria, como que a gente ajuda empresas a atingirem suas metas em última instância. A grande questão aqui é que a gente tem uma valorização da linguagem, né? Daquilo que é dito objetivamente, e muitas vezes as próprias pessoas não são dadas a oportunidade de expressar a sua intuição, né? E o objetivo, o Simon Sinek, que não sei se todo mundo conhece, mas que fala lá do Golden Circles, do comece com o porquê, etc, etc, ele fala muito disso, né? Que o nosso porquê, ele está no sistema límbico, ele está na nossa intuição, e muitas vezes a gente não consegue verbalizar isso. E isso traz um problema para os líderes, que é como que eu vou motivar a minha equipe se isso não é expressável, né? Como que eu vou conhecer cada pessoa e gerar cadeias de incentivo para que essas pessoas, no final, atinjam as metas que eu estou querendo que elas cheguem. E aí eu trago esse conceito de Human Centered Design, né? Não se deixem enganar pela palavra design. Design aqui está sendo usado como projeto e não necessariamente como uma questão visual. Mas é um conceito que vem sendo elaborado nos últimos anos por ciências como o tal do design thinking, design de serviços, até economia comportamental, neurociência. Existe um pool de referências que a gente trabalha aqui no Templo, que é basicamente como que a gente entende comportamento humano e como que a gente faz projetos baseados, em última instância, em seres humanos, né? Menos em metas e métricas, mas mais, não negando essas, obviamente, todo mundo quer atingir seus objetivos como empresa, mas partindo do porquê humano, partindo do porquê das pessoas. E aí tem uma teoria que eu gosto de mostrar particularmente, que é a teoria do flow, não sei se todo mundo conhece, mas que diz que a gente tem que oferecer para motivar alguém, né? Isso é comum a qualquer pessoa da nossa espécie. Para motivar alguém, a gente tem que oferecer um nível de dificuldade suficiente, mas que use os skills da própria pessoa de maneira suficiente também, né? Ou seja, a pessoa tem que conseguir fazer a tarefa, mas ter algum nível de dificuldade para que ela entre nessa zona aí ideal de motivação, tá? Porque o que acontece? Se eu ofereço só dificuldade, a pessoa fica ansiosa e paralisada, e aí o que vai acontecer? Ela não vai atingir as metas que a gente tanto quer, né? E se eu ofereço uma tarefa muito fácil que use os skills de sempre, ou seja, não produz a tal da inovação, não tem mudança, não tem novidade, né? Essa pessoa fica entediada. E aí a motivação também vai lá para baixo, né? E aí vocês podem pensar, mas isso é para essas empresas tipo Spotify, Google e Netflix. Mas a verdade é que, bom, eu não vou ficar aqui discursando sobre isso, né? O mundo mudou, vocês já sabem disso, isso aí já é um dado, né? Eu acho que o que interessa é entender como que a gente chega nesse estado, né? Nessas palavras bonitinhas, que são mais do que palavras bonitinhas, de transformação digital e inovação, que todo mundo está querendo, né? Então, estou tentando fazer uma ponte aqui, que para chegar lá, a gente precisa trabalhar com os incentivos corretos, né? Partindo de objetivos dos nossos colaboradores, sabendo motivar nossa equipe. E aí isso muda efetivamente nosso papel como líder, muda efetivamente o papel do colaborador, né? Porque a gente sabe que pelo menos 40% dos empregos que existem hoje vão acabar nos próximos anos. Tipo, acabar. Acabou, assim, não existe mais, né? E não é só porque vai ser substituído por uma máquina, é porque a função vai deixar de existir, né? Então, quando a gente está falando de inovação e transformação digital, a gente está falando essencialmente de mudar em absoluto os processos das empresas. Isso passa por mudar organograma, passa por mudar a composição de time, passa por mudar até a própria questão de recompensa. O salário não é mais o suficiente, né? Então, toda a estrutura organizacional tem que mudar para eu conseguir atingir essas metas, né? E é isso que nos interessa aqui nesse contexto de mudança de mundo,
né? Eu queria fazer um exercício com vocês que vamos pensar num mundo em que não existe preço, tá? A gente sabe aí, tem alguns economistas que falam que o avanço tecnológico está gerando uma tendência a custo zero da tecnologia. Mas vamos pensar, se você não tiver mais o preço como um limitador, né? Porque a tendência da guerra do preço, ela acaba no zero, né? Então, se a sua empresa teve diferencial de mercado a vida inteira porque ela consegue ter uma vantagem competitiva, né, e fazer um produto mais barato, oferecer um serviço em massa mais barato, a tendência disso é que com novos players no mercado e com o barateamento da tecnologia, isso vai acabar com ninguém cobrando nada. Então vamos fazer exercício. E num mundo em que ninguém cobra nada, qual que é o diferencial? O que a gente tem como diferencial? Como que a gente compete efetivamente, né? E isso, na verdade, não é só uma alegoria. Hoje a gente sabe que o mercado consumidor está muito mais complexo do que a gente esperava e as pessoas não estão comprando mais só de uma maneira transacional, elas estão comprando de uma maneira emocional, né? E aí tem essa frase aí do Larry Light do McDonald's que fala: a gente usa produtos e compra marcas, mas a gente vive experiências, né? E as experiências, elas só podem ser pensadas a partir de pessoas, né? Justamente dos objetivos. O que motiva? Que tipo de incentivo eu estou dando? Né? Que tipo de reforço positivo eu estou dando para a pessoa, não só no momento de compra do meu produto, mas no uso, na pré-compra, na fidelização, né? Quais são os reforços neurais, efetivamente, né, de psicologia, que eu estou dando para alguém dar a mínima para que a minha marca existe, né? Então, quando eu falo em Human Centered Design, eu estou falando tanto do ponto de vista de criar uma relação com os meus colaboradores, com os meus funcionários, para dentro, né, que passa a ser muito diferente do que a gente conhece até hoje, mas também da porta para fora com os meus consumidores, né? Meus consumidores não são mais só consumidores, eles são prosumers, eles são criadores da minha marca, né? Eles é que mandam agora. Então, a gente tem efetivamente um mundo aí, de certa forma, de cabeça para baixo. A relação de poder inverteu, né? Quando a gente fala... Isso não são só suposições, tá, gente? Tem uma série de teorias e análises estatísticas por trás em que a gente sabe que isso está efetivamente acontecendo, assim, em termos de competitividade, né? A idade média das empresas diminuiu 50 anos nos últimos 5 anos. Então, acho que isso fala por si só, né? E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é essa: por que os consumidores dão a mínima que a sua empresa existe? Então, você tem que começar a olhar para dar a mínima na existência deles, né? Nos objetivos deles e não só nas metas, né? Então, a gente vem aí de uma questão organizacional em que alguém de business tem que entender de receita, lucro, custo, risco, e etc., para passar a entender sobre neurociência, criatividade, flexibilidade cognitiva, né? As ciências de negócio mudaram, né? E toda essa parte que até então era agregada à psicologia passa a fazer parte do nosso ambiente de negócios, né? Entender as pessoas, que é muito do que a gente trabalha hoje como consultoria, né? Como que a gente consegue entender as pessoas, né? No final das contas, né, para amarrar a história toda, o que eu estou falando aqui é que a gente está falando de comportamento de seres humanos, sejam eles funcionários, que eu quero motivar para atingir as metas, sejam eles clientes, que eu quero motivar para que eles efetivamente comprem, no final das contas, né? É necessário um incentivo. Só fazer a publicidade não adianta, só ter o melhor produto não adianta. Eu posso achar meu produto muito bom, mas tem N produtos muito bons hoje, né? Como eu disse, a tecnologia barateou muito. Então, daí a dificuldade competitiva de mercado e daí tantas empresas muito bem estabelecidas há 5 anos atrás, morrendo aos poucos, né? E aí eu acho que a coisa mais interessante para trazer para vocês hoje é que quando a gente fala de Human Centered Design, tem muita gente falando de Design Thinking e pesquisa qualitativa, né? Ir lá, fazer a persona, vamos viver a vida do consumidor, vamos fazer um role-playing aqui, a gente finge que a gente é usuário, etc, etc. Funciona, tá? Para algumas coisas, mas a própria tecnologia que está gerando essa mudança, ela também é a solução. Então, a gente está vendo que a gente pode usar dados e inteligência de dados para entender os padrões.
Porque às vezes quando a gente vai gerar arquétipos, né, tem esse exercício de persona, não sei se todo mundo conhece, mas quando a gente vai gerar arquétipos de padrão de consumo, muitas vezes a gente está viciado em como que a gente categoriza as pessoas, né? E um computador pode fazer isso muito melhor que a gente. Então, no fundo, quando a gente fala de gerar as cadeias de incentivo corretas, faz muito sentido usar dados e gerar indicadores novos, né? Como que a gente gera indicadores de comportamento para conseguir construir a cultura corporativa desejada, né? E aí, no fundo das contas, a gente fala aqui no Templo que não existe transformação digital sem transformação cultural, né? No final das contas, a gente está tentando gerar cadeias de incentivo, tentando entender como é que as pessoas se comportam, o que são os objetivos individuais, e trazer isso para um ponto de vista massivo, a partir de inteligência artificial, a partir de uso de dados, né? Como que eu gero novos indicadores para a minha empresa, como que eu uso essas novas tecnologias que estão rompendo com todos os paradigmas que a gente conhece no mundo hoje para benefício próprio, né? E aí, eu queria deixar vocês com uma pergunta final, que na verdade, assim, ao entender isso, né, o que vocês estão fazendo hoje para gerar esses incentivos para os clientes e para os colaboradores de vocês, né? E que tipo de pergunta vocês vão fazer para os dados, uma vez que vocês tenham acesso a eles. Durmam com isso. Obrigada.